paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Eu cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus, né? Que é a paz maravilhosa que nós precisamos para seguir em frente, diante de lutas, batalhas e guerras, mas sabendo que com Jesus no barco está tudo bem, não é verdade? Porque quando Ele está no controle, só basta a gente confiar e acreditar que Ele não perdeu o controle da minha e da tua vida. Amém? Amados, vamos ler a palavra em Isaías, capítulo 21. Amém? Glória a Deus, aleluia. Profecia contra a Babilônia. Profecia contra o deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra horrível. Dura visão foi anunciada, o pérfido trada perfidamente destruidor, anda destruindo. Sobe o Sião, Sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim, como as dores daquela que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que deseja se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai os príncipes e preparai o escudo. Amém? Eu vou ler até aqui, amados, mas eu vou estar trazendo a explicação, né? De Isaías, né? Capítulo 21. Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, sobre este capítulo aqui, a gente vê que o Isaías, ele contém visões sobre o julgamento de 3 nações, que é a Babilônia, deserto do mar e da Arábia, né? A profecia, amados, sobre a Babilônia é a mais proeminente, com Isaías reconhecendo a visão da sua queda eminente, ou seja, o Senhor mostrou, né, para Isaías ali uma visão, já mostrando a destruição daquele lugar, se aquele povo não se arrependesse, né? Não parasse ali de fazer as coisas que fazia, idolatria, né? Muitas coisas que não agradam os olhos do Senhor, né? Glória a Deus. Então, amados, sobre a soberania de Deus, o capítulo enfatiza a soberania de Deus sobre as nações, mostrando que Ele tem controle sobre seu destino. Glória a Deus, né? Jesus, amados, Ele tem controle sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa história. Então nós nunca podemos falar assim, não tem jeito para essa pessoa, não tem como. Sabe por quê? Porque Jesus, do mesmo jeito que Ele nos ama e nos amou e nos tirou, né, do lamaçal do pecado, assim Ele quer salvar todo mundo. Mas é claro, a pessoa tem que querer, né, ter o livre-arbítrio e querer e aceitar e abrir o coração. Mas nem por causa disso nós devemos orar pelos nossos irmãos, não é verdade? Nós temos que orar sem cessar, amados, porque a salvação, ela quebra o muro, né? Ela quebra o orgulho, a oração quebra a prepotência, a oração quebra, né? Tudo aquilo que para nós humanos falando, irmãos, desculpe, para nós irmãos falando é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque Ele, né? Ele é o Deus do impossível, né? Então, irmãos, falando sobre as outras nações, além da Babilônia, o capítulo também aborda a queda do deserto, do mar e da Arábia, mostrando a abrangência do julgamento divino, né? Por causa de muitos pecados, né? De muitas coisas que não agradam os olhos do Senhor, né? O Senhor colocou a mão ali sobre aquele lugar, né? Mas o que eu vim trazer nesta manhã para nós? Uma mensagem de esperança, né? Embora o capítulo trate de julgamento, ele também oferece uma mensagem de esperança para aqueles que confiam em Deus, mostrando que Ele está no controle, mesmo em tempos de tribulação. Amém? Em resumo, o capítulo 21 de Isaías é uma mensagem de julgamento divino sobre a Babilônia e outras nações, mas também é uma mensagem de esperança
para aqueles que confiam em Deus, mostrando que Ele está no controle e que sua soberania prevalecerá, né? Como eu falei, não é fácil, amados, não é, porque nós sabemos, aleluia, que tribulação, né? Perseguição, calúnia, né? Dores, como uma mulher que se vai dar no parto, né? Vai ter um filho. Nós sabemos que nós vamos passar aqui na terra, né? Mas não quer dizer que nós vamos ficar só sentindo dor, só na tristeza, não, porque também tem a vitória, né? Tem, aleluia, glória a Deus, né? A chegada, a vitória. Mas a gente tem que entender como cristão do Senhor Jesus, como filhos e filhas do Rei, que a nossa vida aqui, amados, não vai ser só vitória, não vai ser só alegria. Porque, aleluia, nós precisamos aprender que cada luta que nós passamos, cada luta que nós enfrentamos, por mais dolorosa que seja a situação, nesse processo a gente está aprendendo com o Pai, está aprendendo com Ele, porque é Ele quem nos sustenta. Porque, amados, se fosse por conta de nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos tirado a vida, né? Já teria feito alguma coisa. Mas se nós não fizemos, é porque o Jesus, Ele está impedindo isso. Porque, amados, a gente tem que entender que não é fácil, né? Olha para você ver, se a gente for olhar os profetas aqui da Bíblia, eles passaram por grandes tribulações, né? Olha José, tudo que José passou, ele precisou passar por tudo aquilo. Mas para o quê? Para no final ele ser honrado por Deus, né? Então a gente tem que entender, amados, que nós temos que passar pelo processo. Eu sei que não é fácil, porque falar é fácil. Agora, a pessoa viver o propósito é que é difícil. Mas nós temos que entender que Deus, Ele é o dono do tempo, da hora, do minuto e do segundo. E lá em Eclesiastes 3 fala, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, amados, nós temos que confiar e descansar no Senhor, pedir a Ele que tire de nós o medo, a ansiedade, né? Porque quando a gente está vivendo por momentos tão difíceis na nossa vida, que às vezes a gente não sabe nem o que fazer, nós temos que falar: Senhor, trabalhe, Senhor, as minhas emoções. Pai, tira, meu Deus, o desespero da minha alma, tira essa tristeza, tira essa agonia, essa ansiedade que não é minha, Senhor, arranca de mim. A gente tem que pedir, amados, porque Deus, Ele nos deu autoridade para a gente clamar a Ele, né? Então nós precisamos clamar o nome de Jesus, porque quando a gente clama, há movimento no céu e Jesus responde, amém? Então nós temos que entender que há tempo para todas as coisas, né? Então há tempo da gente chorar, há tempo da gente sorrir, há tempo da gente se abraçar, há tempo da gente parar de se abraçar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Então nós temos que passar por tudo isso. Mas não quer dizer que eu não sofri. Não, nós estamos crescendo espiritualmente. Porque Jesus, Ele é verdadeiros, né? Soldados e guerreiros, né? Que enfrentam a luta, amados. Porque não tem como, né? Você ter a vitória sem você ter passado pela guerra. Não tem como, né? Mas a nossa confiança está no Rei dos Reis, pois Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tão somente creia e descansa nele, porque Jesus, Ele está cuidando do meu e do teu destino. Ele já tem, amados, aleluia, escrito no livro dele o nosso futuro, o nosso amanhã, mas depende de nós também. A gente não pode desistir. Nós temos que seguir em frente, falar: Senhor, nem que eu vá chorando, nem que eu continue seguindo em frente, meu Pai, sendo carregada mesmo pelas tuas mãos, Pai, mas eu vou. A gente tem que saber, amados, que Deus, Ele tem o controle, né? Do meu e do teu destino. Então essa palavra que eu deixo para os irmãos, e não desista, amém? Não desista, porque Deus, Ele está conosco, né? E a gente, amados, vamos entender também sobre o livro de Isaías, né? Ele ensina muitas lições sobre a santidade, a justiça e a misericórdia de Deus. Uma das principais lições é a importância da fidelidade a Deus. Isaías desafia o povo a abandonar a idolatria e o pecado, lembrando-se que sem arrependimento vem o juízo de Deus. Então nós temos que entender, né? Que nós temos que nos arrepender e voltar para Deus o mais rápido possível, porque o juízo dele virá e não tardará. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.